Pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já deixa seu like também para o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância e vai recomendar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com amigos e irmãos e a você que já faz parte da nossa família, meu muito obrigada. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo com seu feedback, o que você está achando das aulas, o que você tem a sugerir, ok? Vamos embora para a aula de hoje? A aula de hoje é a aula de número 16, onde nós falaremos sobre o professor da EBD de classes infantis, parte 1, especificamente falando um pouquinho sobre pedagogia. E aqui nós temos o nosso querido professor Dominguinho, mais uma vez aqui para nos mostrar o cronograma da aula de hoje. E hoje nós veremos a definição de pedagogia, entenderemos como a criança aprende, os princípios e técnicas da pedagogia, como usar as técnicas ao seu favor e algumas curiosidades sobre o uso da pedagogia. Então vamos embora, que está bem interessante. Vamos lá, inicialmente a gente precisa definir a palavra pedagogia para entender o que ela abrange. Pedagogia vem do grego paidos, que quer dizer criança, e gogos, que quer dizer educar. Logo, pedagogia diz respeito ao ensino de crianças. E aí, para a gente ver que, como um todo, a área de pedagogia abrange a educação como um todo, estudando seus métodos e aplicações de aprendizagem, administração de escolas e na condução de assuntos educacionais. É por isso que a gente tem como cargo lá na EBD coordenador pedagógico. Com qual intuito? A pessoa formada em pedagogia ela é habilitada na área de educação para poder atuar também na administração do ensino. Só que hoje nós vamos fazer um estudo da pedagogia com foco na educação infantil, ok? Só para a gente entender isso. A gente viu na aula 12 um pouco sobre andragogia, que é o ensino de pessoas adultas, né? Como ensinar para pessoas adultas, e hoje a gente vai ver a pedagogia, que é o ensino para crianças. E aí vamos lá. Nós precisamos entender como que a criança aprende, como que se dá o aprendizado infantil. A gente viu que o aprendizado adulto ele precisa ter uma motivação, ele precisa ter um interesse do adulto para poder fluir o efeito que ele precisa fluir. Agora, a criança ela aprende por meio da interação e dos relacionamentos significativos, nos quais há afeto e estabelecimento de vínculo com outra criança, com outro adulto e com ela mesma. Ou seja, o cérebro da criança aprende brincando. A melhor maneira de ensinar uma criança é cativá-las através de atividades lúdicas. Ou seja, a criança ela aprende através de um ambiente onde ela se sinta confortável, onde tenham coisas, objetos que lhe chamem a atenção, onde ela possa aprender enquanto brinca, enquanto se relaciona com os amiguinhos, enquanto cria vínculo de afeto com seus professores, com seus cuidadores. Então, ela precisa se sentir cuidada, ela não pode sentir medo do ambiente que ela está, ela precisa se sentir acolhida e ela precisa também se sentir à vontade para poder fazer as suas descobertas, ok? Vamos então. Alguns dos princípios da pedagogia no quesito político, ético e estético, nós vamos ver aqui, que a criança no quesito político, ela precisa se expressar e ela precisa participar. Existem diversas formas de expressão de acordo com as faixas etárias das crianças. Enquanto bebês, eles se expressam chorando, eles se expressam fazendo sons, eles se expressam brincando, gesticulando, participando também da atividade com adultos, interagindo do jeitinho deles. No quesito ético, é quando a criança precisa se conhecer e ela precisa conviver, dividir os brinquedos, ficar com os amiguinhos, conviver lá em sociedade. E no quesito estético, é quando a criança brinca, quando ela explora, quando ela descobre objetos, descobre formas e cores e texturas, tudo através da exploração e da brincadeira. Então, a pedagogia ela vem com o intuito de trabalhar todos esses quesitos aqui, buscando fazer a educação nessa criança. Como? Fazendo ela se expressar, fazendo ela participar, dando oportunidade dela explorar e brincar no ambiente em que ela se encontra,
convivendo com os amiguinhos e se conhecendo, crescendo e se conhecendo. E aí nós vamos ver aqui algumas técnicas pedagógicas que podem ser feitas para a criança aprender brincando. Existe uma infinidade de recursos, existem grupos no WhatsApp, canais no YouTube voltados especificamente para o público que trabalha com departamento infantil, Ministério Infantil, e tem muitas ideias boas, tem muito conteúdo lúdico lá de super proveito para você tirar muito proveito e aplicar nas suas aulas. Aqui eu só vou dar uma pincelada de algumas coisas que você pode estar fazendo, mas você pode usar música para as crianças aprenderem, você pode inventar histórias em grupo, você pode fazer pintura com tinta guache, joguinhos, uso do tangram, uso de brinquedinhos, escultura com massinha de massinha de modelar, pode trabalhar alongamento, né, a parte física, brincando com brincadeiras que trabalhem a estrutura física, um teatrinho de fantoches com bonequinhos, enfim, tem N atividades que podem ser feitas onde a criança aprende enquanto ri, enquanto se diverte, enquanto está com seus amiguinhos, enquanto compartilha conhecimento. E aí a gente vai ver aqui, como que a gente usa essas técnicas pedagógicas ao nosso favor. Primeiro, você precisa conhecer a faixa etária da sua classe, para você poder adequar o que você vai usar para a sua classe. Assim como nas classes adultas a gente precisa de adequação, nas classes infantis não é diferente. A salinha precisa estar ambientada. Se forem bebês, o ideal é que se tenha tatame no chão para evitar que eles caiam e se machuquem. Se for umas crianças um pouquinho maiores, já ter umas mesinhas e cadeiras na altura deles para que eles possam sentar, desenhar, brincar. E aí sempre estimulando os alunos, sempre participando, sempre estando perto deles, criando novos visuais, trabalhando com brinquedos e recursos palpáveis. Para trabalhar com criança não dá para dar uma aula somente falada, somente lida. Você precisa cativar a atenção deles de alguma forma, usando recurso visual, usando algum brinquedo, usando algum bichinho. E você precisa ser amoroso, você precisa ser cuidadoso e respeitoso com as crianças, porque as crianças são afetuosas. Não jogue seu estresse em cima deles. Eu sei que em alguns momentos você pode se estressar, mas peça a Deus de graça, porque são os filhos dos nossos irmãos, são filhos dos nossos, companheiros de igreja. Então nós precisamos ter um cuidado, assim como nós também temos e gostaríamos que tivessem com nossos filhos. Então seja amoroso com as crianças, cuide delas com amor e carinho, afinal, criança é criança e faz coisa de criança, ok? Fica aqui um alerta aos professores de classes infantis, que é para não ser negligente. Infelizmente, isso acontece com uma certa frequência em algumas igrejas e nós precisamos, irmãos, estar muito atentos enquanto a isso. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E que se nós não fôssemos como uma criança, nós não entraríamos no reino dos céus. Então a gente não pode ser negligente no ministério infantil. Você precisa usar o tempo que está com as crianças para transmitir a palavra de Deus da melhor forma possível. Não é para você entrar na salinha e deixar elas brincando soltas. Use o tempo que você tem com elas para poder contar a história, para poder mostrar os recursos que você preparou. Não deixe para estudar no dia da aulinha da EBD. Não deixe de preparar os recursos, os brinquedos, os desenhos que você precisa fazer, as massinhas, às vezes os comestíveis que você precisa levar. Não deixe essas coisas para cima da hora. Faça com zelo, faça com cuidado, ore, peça ajuda do Espírito Santo, porque tenha certeza que o ministério de muitas pessoas é formado ainda na etapa infantil da vida dessas pessoas. E aí, sempre que você precisar, peça ajuda à sua liderança com recursos financeiros para você estar confeccionando aí materiais, cartazes e comprando material escolar básico aí para as suas classes. Mas não deixe de se empenhar nessa obra. E aqui o versículo para a gente fechar a nossa aula de hoje, como a gente vem fazendo. Está lá em Lucas 18:16, que diz: Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Obrigada por ter ficado até aqui.
Não esquece do like, não esquece de compartilhar e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!